I'm excited to be with you guys here today. Eu estou muito animado de estar aqui com vocês hoje. You guys could go ahead and be Você seated, pode please. sentar. And I am absolutely blown away by what God has done in your church in 4 short years. Eu estou muito impressionado pelo que o Senhor está fazendo na igreja de vocês em 4 anos. My wife and I planted a church 16 years ago. 16 anos atrás, eu e a minha esposa plantamos uma igreja. And we had nothing as awesome and amazing as this. E a gente não tinha nada parecido tão bom como isso aqui. So you're doing better than you think you are. Vocês estão melhores do que vocês acham que estão. And let me just, can we just honor your pastors? Are they not amazing leaders? Vocês poderiam honrar os pastores de vocês, eles são maravilhosos. Thank you. You know, I actually had a different message I was going to preach today, specifically for your church, that I thought, man, would just be a fun message. Bem, eu tinha separado uma mensagem especial para esse tempo aqui, para essa igreja, que ia ser uma mensagem divertida. But this morning, as I was praying, just getting ready, looking over that message, Mas essa manhã, à medida que eu estava olhando essa mensagem, eu estava orando. the Lord spoke to me and said I actually needed to preach a different message. E eu senti que o Espírito Santo falou para eu pregar uma diferente mensagem. And so, if it's okay, I'm going to preach a different message than I intended. Então, se está tudo bem, eu vou pregar um sermão diferente do que eu tinha planejado, ok? That I actually thought was for a different church, Que eu pensava que era para uma igreja diferente, but I actually think it's for your church. mas eu acho que, na verdade, é para vocês aqui. And so I feel like I have a word from the Lord for you today. Então, eu acho que eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. Is it okay if I share it with you? Tá tudo bem se eu compartilhar isso com você, amém? We're going to be studying Nehemiah chapter 6. Nós vamos estudar juntos o capítulo 6 do livro de Neemias. And let me just give you a little bit of a backstory on the story of Nehemiah. Deixa eu só te dar um background sobre Neemias nessa história. Nehemiah is a guy who is commissioned by the king O Neemias, ele foi comissionado pelo rei to go back to Jerusalem para voltar para Jerusalém, and to rebuild the walls around the city of para que ele Jerusalem. reconstruísse os muros de Jerusalém. They have been destroyed for more than 80 years. Eles já estavam sendo destruídos por mais de 90 anos. And as he is going back to rebuild the walls, E na medida que ele ia voltar para reconstruir os muros, he is facing some opposition. ele começou a lidar com muita resistência. He's facing some haters. Ele está enfrentando alguns haters. He's facing some problems in life. Ele está lidando com alguns problemas na vida. And he is getting really, really close to finishing the walls. E ele está se aproximando de terminar o término dessa And reconstrução. so he's right on the verge of a breakthrough. Então ele está perto da linha de chegada. And that's where we're going to pick up the story. E é aí que nós vamos entrar na história. Starting in verse 1, Nehemiah chapter 6. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 6. It was told to Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and to the rest of those who hated us that I had built the wall again. Foi dito para Sanbalat, Tobias, tem aqui, e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro. How many of you know that the moment you start making some progress, there are going to be some enemies that come at you and hate you? Quantos aqui sabem que à medida que você começar a fazer progresso, vai ter muita resistência e até pessoas quando te odiando por isso? There's going to be some opposition that comes your way to try to stop you. Vai haver certas oposições tentando ir contra você para tentar te parar. There are going to be some people that are trying to keep you from the thing that God has called you to. Haverá pessoas que vão tentar impedir de fazer aquilo que Deus comissionou você a fazer. It continued on and says, they were told that the wall had no more open places, but I'd yet to set the doors and the gates. Mas eles ouviram que não havia mais nenhuma lacuna naquelas portas e os portões já estavam sendo colocados. So there's still some work to be done. Então existe ainda muito trabalho a ser feito. And I need your attention here today, Rest E eu Church. preciso da atenção de vocês, Rest Church. As awesome as this is, Mais maravilhoso que isso seja, God still has some work that needs to be o done. Senhor tem muito trabalho para fazer ainda. There is some progress that still needs to be Existe made. muito progresso para ser There are some feito. doors that still need to be set. Existem portas que precisam ser There are abertas. some people that still need to be saved. Tem algumas pessoas que precisam ainda ser salvas. There are some parts of the city that still need your Tem influence. muitas partes da cidade que ainda precisam da sua influência. God still has more. O Senhor ainda tem mais. It says, so Sanballat and Geshem sent word to me, saying, come let us meet together in one of the villages in the plain of Ono. But they were planning to hurt or kill me.
Então, eles falaram, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. So I sent men with word to them, saying, I am doing a great work and I cannot come down. Why should the work stop while I leave and come down to you? They sent word to me 4 times in this way. Então, enquanto eu estava trabalhando, fazendo, eu estava ocupado em uma missão. Então, por que eu vou me encontrar com vocês devido à demasia do meu trabalho que eu estava investido? How many of you know that the enemy is going to be consistent in trying to take you out? Quantos aqui sabem que o inimigo vai trabalhar arduamente para fazer você desistir? Listen, we need as much determination about our purpose as our enemy has in trying to destroy our purpose. Muitas vezes nós temos muita determinação no propósito que nós temos, da mesma forma que o inimigo também tem muita determinação em impedir esse propósito de ser cumprido. And Nehemiah says, and I gave them the same answer. E Neemias respondeu, eu dei a mesma resposta. And here's the word that God gave me for somebody's life. E essa é a palavra que eu acho que o Senhor deu para algumas pessoas. Here's the word God gave me for this church. Eu acho que essa palavra que o Senhor deu para essa igreja. Here is the word that God gave me for you and you. Essa é a palavra que eu acho que Deus deu para você e para você. Don't stop now. Não parem agora. Don't stop now. Não parem agora. Whatever you do, O que é que você se faça, whatever God wants to do, qualquer que seja a coisa que Deus quer que você faça, I'm just here to encourage you today. eu só estou aqui para te encorajar hoje. Don't stop now. Não parem agora. Say, don't stop now. Você pode repetir, não parem agora. Let's pray. Vamos orar. God, we just come before you. Senhor, nós estamos diante do Senhor. And I pray that today you would open up our eyes and our ears and our hearts Eu oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, to receive everything that you have for us. para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. God, would we hear your word? Senhor, que nós ouvimos a sua palavra, Would we gain clarity quando nós ganharmos clareza and be forever changed by e it? possamos ser mudados totalmente eternamente. It's in Jesus' name that I pray. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. I don't know about you, Eu não sei sobre você, but anytime I get the drive to do something great for God, mas sempre que eu tenho uma missão de fazer algo grande para Deus, it seems like opposition after opposition after opposition comes my way. parece que sempre tem oposição vindo contra mim. It seems like distraction after distraction after distraction comes my way. Parece que a distração, vem mais distração sempre na minha jornada. It's like everywhere you go, the enemy is popping up trying to keep you from your purpose. Parece que quando a gente está numa missão, o diabo ele vai intensificando, fazendo de tudo para parar esse propósito de ser cumprido. It's like every time I start a diet to get healthier. Tudo assim, quando eu começo uma dieta para ficar mais saudável, It's like the moment I get the desire to do that, e parece naquele momento que eu tenho aquele desejo e impulso de fazer isso, it's National Panju Keju Day. e aí parece que é como se me nocauteasse para baixo. And everybody's giving away free Panju Keju. Oh, yeah. Parece que aí aparece um monte de pão de queijo para eu comer. É que eu não entendi o sotaque. I didn't get your accent, but yeah, let's do it. And all of a sudden, distraction is there. E de repente, distrações aparecem. And it seems like every time I want to do something great, the moment I make a decision, it's obstacle after obstacle after obstacle. Sempre que eu me prontifico a tomar uma boa decisão, parecem obstáculos e mais obstáculos. And it's in those moments that you and I, we've got to be like Nehemiah E são nesses momentos que nós devemos nos posicionar como Neemias. and go, I am doing a great work, I am on an assignment, and I cannot come E down. precisa repetir essas palavras. Eu estou fazendo um bom trabalho, eu estou debaixo de um comando e eu não posso parar agora. And I'm just here to encourage some people in Rio de Janeiro, Brazil, E eu estou aqui para encorajar algumas pessoas no Rio de Janeiro, who Brasil, felt like they started this year with such a mission and such a passion to do something great for God, que sentiram que começaram e sentiram um momento de começar e iniciar algo por Senhor, com paixão, who set out to do something significant, que começaram a fazer algo significante, who were making so much progress and pushing forward, que estavam até fazendo progressos e avançando, but then some things have come up. mas aí algumas coisas aconteceram, Some opposition has come into your life. algumas oposições aconteceram na sua Some vida, distractions have gotten you off focus. algumas distrações tiraram você do foco, Like you literally have 96 days left of this year. e aí, mas ainda você tem 96 dias para cumprir esse ano, And to not stop now. para que você não pare agora. And here's why we get distracted. E isso é porque, olha por que nós ficamos distraídos. Because if the enemy can't destroy you, Porque se o inimigo não pode destruir você,
he will distract you. Ele vai distrair você. And right now, he has a lot of people distracted. E agora mesmo tem muita gente distraída. We're distracted by all of these random things. Distraído por um monte de coisas aleatórias. Our relationships have got us distracted. As nossas relações nos distraíram. Our financial situation has got us As distracted. nossas finanças nos distraem. Political aspects have got us distracted. As coisas políticas podem nos distrair. Social media has got us distracted. I'm sorry? Social media. A mídia social tem o poder de nos distrair. And I've just come to remind you of the commandment and the assignment that God has in your life. E eu quero te lembrar da comissão e do propósito que Deus tem para a sua vida. That God has got a great work for you, and it's time for you to get focused again. Deus tem um trabalho grande para você e é importante que nós estejamos no Like, foco disso. we have got to get on task and continue to build. Precisamos nos manter nas tarefas e na contínua construção. I remember in 2020, Eu me lembro de 2020. our church had just had this incredible growth period. A gente experimentou um grande crescimento nesse período. And because of the growth, I had decided it was time to build a bigger building. Então, por causa desse crescimento, nós tomamos a decisão de comprar um And prédio I maior. had raised all this money, Então, eu levantei um dinheiro and then COVID e happens. nós levantamos o dinheiro e a Covid aconteceu. No church is allowed to meet. Nenhuma igreja podia se encontrar. And immediately, the first thing I did, E aí, imediatamente, a primeira coisa que eu fiz, we're not building anything. e eu falei, nós não vamos construir nenhum prédio. We don't even know who's coming to church anymore. Nós nem sabemos quem vai vir na igreja We mais. don't even know if we have a church anymore. Nós nem sabemos se temos uma igreja. And I remember I was sitting down in a prayer time, E eu me lembro que eu estava sentado no meu tempo de oração, complaining to God about all the circumstances that were happening around me. reclamando e murmurando sobre todas essas circunstâncias que estavam acontecendo. And I remember in that middle of me complaining, E eu me lembro nesse momento de murmuração, I heard God say to me, eu me lembro de Deus falar para mim. "Did I tell you to stop?" Eu falei para você parar? And I was like, "God, what are you talking about? I'm complaining about my situation." E eu respondi, Deus, o que você está falando? Eu estou reclamando sobre a minha situação. And God goes, "I don't care about your distraction. E Deus respondeu, eu não estou muito preocupado com a sua distração. I care about my instruction. Eu estou preocupado com a minha instrução. I told you to build that church. Eu falei para você construir aquela igreja. Why did you stop?" E por que você parou? And it was a gut punch. E foi um soco no meu estômago. It shocked me in the moment. E me chocou naquele momento. And I think that this is a common tendency in our lives, E isso é uma tendência natural das nossas vidas. to get distracted by what's going on all around us. Ficar distraído por tudo que está passando à nossa volta. And you and I, we've got to get a determination in our heart Nós aqui precisamos de ter uma determinação em nossos that God has corações. got something great for our life, even when the distraction Que comes. Deus ainda tem algo grande nas nossas vidas, mesmo diante de tanta distração. Like, we have to learn how to focus on what is critical and what is not. Nós precisamos estar atentos e focados naquilo que é crítico e não naquilo que não é crítico. And this is the moment Nehemiah is finding himself E in. esse é o momento que Neemias se encontrou. Just a little history. É só um pouco de história. It's about 586 BC before Christ. É cerca de 5 ABC 5, 586. 586 antes de Cristo. And the children of Israel, up to this point, as they have followed God, the blessing of God's hand has been upon them as well as his protection. E as crianças e as gerações do povo de Israel tinham a mão de Deus sobre eles com a sua bênção. And so they're seeing God move in their life as long as they're obedient to him. Eles viam a mão de Deus operando à medida que eles estavam sendo tementes ao Senhor, But all of a sudden they stop being obedient to God. mas de repente eles pararam de obedecer a Deus. And the blessing and the protection of God's hand comes off of their life. Então a bênção e a mão do Senhor, a proteção do Senhor sai da vida deles. And the Babylonian Empire comes in Então o Império Babilônico vem contra eles comes into Jerusalem and destroys the city, e o Império Babilônico destrói Jerusalém, a cidade, tears down all the walls, quebra todos os muros, takes the people into exile to Babylon. leva o povo para exílio babilônico. And what has happened is they have been in Babylon for 72 years. Então eles agora estão sob exílio babilônico por Babylon 72 gets taken anos. over by a guy named Cyprus. Então Cipros agora está tomando sobre Jerusalém, o rei babilônico. And he has said, hey, you can go back to Jerusalem and build the walls. Mas ele permitiu Neemias de voltar para Jerusalém e You can go reconstruir os back and muros. inhabit the city. Você pode ir lá reconstruir a cidade. So the city has been destroyed. A cidade foi destruída. And one of the things that was most pivotal to a city being successful were its walls. E o que era
essencial para o sucesso daquela cidade eram os muros sendo The restruídos. walls provided safety. Porque os muros trazem segurança, The walls provided protection. os muros trazem proteção. And so the people would come back to the city and try to rebuild their homes and their places of worship. Então o povo volta para a cidade para reconstruir o lugar de adoração. But because they had no walls, they had no protection, they would be invaded over and over and over again. Mas porque eles não tinham muros, eles ficavam sendo destruídos todas as vezes, muitas So they vezes. had tried time and time and time again to rebuild the walls. Então por diversas vezes eles ficavam tentando reconstruir os muros. Until this guy Nehemiah steps up. Até que Neemias aparece. And what I love about E Nehemiah o que eu amo acerca de Neemias is that Nehemiah isn't a church leader. é que Neemias não era um líder de igreja. He is not an Old Testament prophet. Ele não era um profeta do Antigo Testamento. He isn't some great business leader. Ele não era um cara empreendedor. He isn't even a politician. Ele não era político. Nehemiah is your average guy who gets a word from God, is obedient to God, and ends up literally changing the fate of a nation. O Neemias era um cara da média, medíocre, mas que era servo de Deus, obediente a Deus, e porque ele é obediente, ele começa a mudar o rumo de uma nação. And let me just encourage somebody in here. Deixa eu encorajar então alguém aqui. You feel like you're just an average Joe, Você acha que você está só na média, medíocre? like you don't have anything going for you. Você não tem nada muito especial acerca de And let me você. just remind you that if God calls you, Mas deixa eu te lembrar que se Deus te chamar, He will anoint you, Ele vai te ungir. and you can do something great and amazing for God if you'll just be obedient to what He's asked E you to você do. pode sim fazer coisas maravilhosas e benéficas para o nome do Senhor se você apenas obedecer a sua voz. And so this is Nehemiah. Então esse é Neemias. And so he begins to rebuild the wall. Então ele começa a reconstrução dos And, muros. and as he's putting together a team to rebuild the wall, Então, à medida que ele começa a colocar equipes para reconstruir os muros, they start making progress. eles começam a fazer progresso. And they start building. E eles começam a construir. But what's interesting about Nehemiah Mas o que é interessante acerca de Neemias is the miracle does not happen é immediately. que o milagre não acontece de repente. And let me just help some people out here today. Deixa eu ajudar algumas pessoas aqui hoje. Because you're praying for an immediate miracle. É porque você está orando por um milagre imediato. Like, God, I need you to show up right now. É que você está falando, Senhor, eu preciso que você apareça agora mesmo. And what I found that God, many times, E o que eu descobri é que Deus, muitas vezes, does not move immediately, Deus não se move imediatamente. but He moves incrementally in our Mas lives. Ele vai se movendo a porção nas nossas vidas. But so you're wanting God to do something today, Então você deseja que Deus faça algo hoje, and God is going, no, 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 I'm going to do little things every single day e Deus está te ensinando que Ele vai fazer um pouquinho that is going to cada lead to dia, that big thing you want in a day. para que aquela grande coisa se aconteça num dia que eu quero. Like, this is the life of Nehemiah. Essa é a vida de Neemias. It wasn't that he got out there and he prayed, God, build the wall. Não foi que ele chegou lá e falou assim, olha, Deus, reconstrói os muros. And immediately the wall appears. E de repente os muros foram reconstruídos. No, Nehemiah had to go and grab brick by brick by brick by brick to build the wall. Neemias teve que ter a paciência de pegar tijolo por tijolo por tijolo até que tivesse a And reconstrução some of you completa. are praying, God, build my wall. E talvez alguns aqui estejam, Senhor, faz a Do my miracle. reconstrói meus muros e faz um milagre. And God's like, I will build the wall if you'll put down the brick. Eu vou reconstruir o muro se você botar a mão no tijolo primeiro. I'll do the miracle if you'll start moving with motion. Eu vou fazer um milagre se você começar a se mover para isso. Like, I will do everything in your life if you'll start being obedient. Eu vou começar a fazer grandes coisas se você começar pelos pequenos obediências. See, God wants to do the miracle. He's just waiting for our motion. Deus deseja fazer um milagre, mas Ele deseja a nossa movimentação para He's isso. waiting for us to actually put our faith in action. Ele deseja que nós coloquemos a nossa fé na ação. See, when you do your part, Quando nós fazemos a nossa parte, combined with God's part, combinado com a parte de Deus, you'll see the miracle come to pass você in vai your ver life. milagres sendo acontecendo na sua vida. And so he starts building and he starts seeing some progress. Então ele começa a construir, começa a ver progressos, And he's making some progress in e life. ele começa a fazer progressos e ver isso. But here's the problem with Mas progress. esse é o problema do progresso. We get frustrated with progress because progress doesn't mean we have perfection yet. A gente fica frustrado com o progresso porque a gente não vê a plenitude daquilo que é o final.
And some of us think that God can only work when everything's perfect. E parece que Deus ele só trabalha quando tudo está perfeito. When everything's in the perfect scenario. Quando todo o cenário parece perfeito, aí Like Deus when vai I have trabalhar. all the money, then I'll take the step to start the Parece business. assim, olha, quando eu tiver todo o dinheiro, aí eu vou começar o meu negócio. Like when this room is filled to max capacity, then I'll do a second service. Parece assim, olha, quando esse auditório ficar cheio de pessoas, aí eu vou começar o segundo culto. When I have enough to buy a house, then we'll actually get engaged and get married. Quando eu tiver muito dinheiro para ter uma casa, aí eu vou começar a pensar em casamento. And some of you guys are waiting for perfection. E talvez alguns aqui estejam esperando por perfeição. And I would say, no, don't look for perfection, because if you're waiting for perfection, nothing will ever happen. E eu estou falando para vocês, não esperem por perfeição, porque se vocês What we need to esperarem be por perfeição, não vai looking for acontecer. O que is nós estamos progress. esperando é progresso. And can I just encourage some people in here today? Será que eu posso falar com algumas pessoas Like, aqui hoje? you aren't ever going to see perfection until you get to heaven, because there's only one person that's perfect, and he's Jesus. Você nunca vai ver perfeição até que você esteja no céu, porque a única pessoa perfeita está no So céu, que é just start Jesus. looking for some progress in your life. Então comece a procurar por alguns progressos na sua vida. Realize you haven't arrived yet, neither have I. Se você não tem esse objeto, eu também não tenho. But you got to celebrate the progress that's in your Mas você life. precisa aprender a celebrar esses pequenos progressos na sua vida. Let me say it this way to encourage somebody. Deixa eu falar dessa forma para te encorajar. You're better than you were yesterday. Você é melhor do que você era ontem. You're better than you were a year ago. Você é melhor do que você era um ano You're better atrás. than you were 5 years ago. Você é melhor do que você era 5 anos You have atrás. gotten better. Você tem estado melhor. You might not be where you want to be, Você não pode não estar onde você quer estar. but thank God I'm not where I used to be. Come Mas on, somebody. graças a Deus que nós não estamos onde já estivemos um dia. Pode dizer amém? Amen. So he's starting to see some progress. He's starting to see some stuff happen. Então eles começaram a ver alguns progressos pequenos e começaram a ver coisas acontecendo. But as he's seeing stuff happen, opposition comes. Mas à medida que você vê progresso, você vê também oposição chegando. And I don't know about you, but the moment it feels like I'm on the verge of a breakthrough, E parece na medida que nós estamos chegando à linha de chegada, the enemy always shows up. o inimigo sempre aparece. Why? Por quê? Because the enemy knows that you're about to experience victory. Porque o diabo, o inimigo sabe que você está perto de uma vitória. So what does he do? He tries to do everything he can to set you back. Então ele vai tentar de tudo para fazer com que você não cruze essa linha de chegada. It's the bad diagnosis. Esse é o diagnóstico ruim, It's the financial setback. é o problema de dívida financeira, It's the war in your mind. é a preocupação extrema na sua mente. It's the relationship with your children that starts to get rocky. A relação com os seus filhos está ficando ruim. And those things start to happen and you start to feel under attack. E quando essas coisas começam a acontecer, a gente fica debaixo de ataques. And this is happening because the enemy does not want you to win. É porque isso acontece porque o inimigo não deseja que você vença. And let me just encourage you today. Opposition E deixa eu te falar, oposição doesn't mean you're going the wrong way. Oposição não significa que você está no caminho errado. Opposition many times Oposição, muitas vezes, is showing you the way you should go. mostra e evidencia que esse é o caminho que você deve seguir mesmo. Because when you feel opposition, Porque quando você sentir oposição, it means victory is right on the other side. significa que a vitória está chegando mais perto. And so he's dealing with some opposition. Então Neemias está lidando com muita oposição And he's got to make a decision. e ele precisa fazer decisão. Am I going to give in and put my attention and my focus on that? Será que eu vou começar a focar e botar minha atenção nisso? Or am I going to continue to build? Ou eu vou continuar reconstruindo? And I just want to give you a couple of lessons from the life of Nehemiah here today E eu quero te falar sobre algumas lições a partir da vida de Neemias hoje. to help you keep moving forward into everything that God has for you. Para que ajude você a se mover e avançar naquilo que Deus quer para você. Number one, Primeiro, you have to remind yourself that you have got a great calling. você precisa se lembrar constantemente que Deus tem um chamado na sua vida. I want you to see what Nehemiah says when the people come to distract him and attack him. It says this in verse 3. So I sent men with word to them saying, I am doing a great work and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you? Bem, isso foi a resposta de Neemias quando ele foi atacado. Eu enviei-lhes mensageiro com esta proposta. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que eu vou parar a obra para encontrar-me com vocês? And I love this because this is Nehemiah humble bragging in this moment. Então eu amo isso porque esse é o approach, a abordagem humilde e de autoridade de Neemias.
He's realizing, man, that I have got something significant that God has called me to in my life. Ele está percebendo, eu tenho algo grande que Deus chamou para minha vida. And you guys are so insignificant to the calling that God has for my life that you just don't really matter that E much. basicamente o que ele está dizendo é que o que vocês são tão insignificantes perante o grande chamado que Deus tem para minha vida, que eu não quero perder tempo com vocês. Because what God has for me is so much bigger than what you're offering Porque o me. que Deus tem para mim é tão maior e mais importante do que vocês estão tentando fazer para mim. I love this about Nehemiah, that he has so much confidence in knowing how great the calling is for his life. Eu amo isso em Neemias porque ele tinha muita confiança nessa chamada que Deus tinha para ele. Like he realizes he's not just building a wall, he's building a legacy for the Ele future. estava percebendo que ele não estava apenas reconstruindo um muro, mas ele estava construindo um legado para o seu futuro. And I wonder if you have that same kind of E eu queria confidence. saber se você realmente tem essa perspectiva, por exemplo. I wonder if you've lost the excitement of what God has called you to do with your life. Eu me questiono se vocês também perderam essa essência de importância do que é ter o chamado de Deus na sua vida. Because here's what normally happens to us. Porque normalmente é isso que acontece. You get the call. A gente é chamado, You experience the miracle. a gente experimenta milagres, You have the miracle around your life for a little bit. a gente experimenta milagres na nossa vida por um pouco, And you stay in the calling for a little e bit. aí nós ficamos nesse chamado por um pouco, Then the calling or the miracle becomes average to you. e aí talvez esse milagre, esse chamado se torna algo mediano para você, The calling is no longer fun, e parece que esse chamado não tem mais tanta aventura, tanta diversão, but is actual work. mas na verdade tem funcionado, And eventually the calling has some problems. e parece um trabalho, e aí quando começa a acontecer alguns problemas, And now the problem is an inconvenience. aí esses problemas começam a se tornar inconvenientes. And now you're praying for God to deliver you from that which was once a miracle in your life. Aí, o que era antes um milagre na sua vida, agora é um motivo de oração para você pedir a Deus para que você não participe mais disso. I wrote it down like this. Eu falaria dessa forma. Over time, we're prone to start treating what was once a miracle as something that is mundane. Durante o tempo, nós temos tendência de tratar aquilo que foi um milagre para algo que é comum. I see this happen in so many aspects of life. E eu vejo isso acontecendo em muitos aspectos da vida. Where are all the parents at? Parents, raise your hand. Alguns pais estão aqui, levanta sua mão, pais. Okay. Let me talk to the parents real quick. Eu quero falar com os pais aqui, rapidinho. When you have your first child, Quando você teve o seu primeiro filho, everybody remember having their first child? vocês se lembram quando vocês tiveram o primeiro filho? When that first child is born, it gets all of your attention. Quando aquela primeira criança nasce, ela pega toda a sua atenção. It starts to cry. Ela começa a engatear. Are they okay? Ai, meu Deus, ele tá ok? Ele tá bem? It coos and you're like, do you need food? Ah, mas ele tá com fome. A gente fica toda hora, tá com fome, tá com fome. If it's sleeping too long and it hasn't woken up, you go in to check to make sure is it still breathing. Se tá demorando muito a dormir e muito parado, você vai lá ficar olhando se tá realmente respirando aquele neném. You take tens of thousands of pictures of that child. Você tira milhares de fotos do primeiro filho. But when the second child comes Mas aí quando o segundo filho vem, and it starts crying, e aí ele começa a chorar, it can soothe itself. aí você, ele se vira. It's sleeping too long, praise the Lord. Se o segundo filho começa a dormir muito, a gente, ai, graças a Deus. They ask, where are all the pictures of me? E aí o segundo filho sempre, cadê as minhas fotos que eu não tenho? Why? Because what was once a miracle, Por quê? Porque o que primeiro era um milagre, you started treating it lightly. depois você começa a tratar como algo normal. You got to remember that marriage that you're in, it's a miracle. Se lembra, o seu casamento, não se esqueçam, é um milagre de Deus. I remind my wife of this all the time. You prayed for this. Eu lembro constantemente a minha mulher, você orou por mim, eu sou um milagre. I'm your miracle. Eu sou o seu milagre. Don't treat it lightly. Não me trata com desprezo. Don't stop favoring it. Não me trate como se fosse algo comum. Don't treat it lightly. Não trate com desprezo. Or don't make sure you're protecting it and valuing it. Então, se certifique que você está protegendo, ainda está valorizando isso. Like the calling that God has for your life is so great, you've got to protect that thing. Então, é importante que você entenda isso acerca do chamado de Deus. Você precisa valorizar isso, proteger isso. And the problem for most of us isn't our potential. E para muitos de nós não é o nosso grande potencial.
It's our perspective. mas é a nossa perspectiva. We've forgotten how important that calling É que nós is. esquecemos quão importante esse chamado de Deus é para a nossa vida. Let me just remind you, 1 Peter chapter 2. Deixa eu lembrar da carta de Pedro, o primeiro capítulo, versículo 2, It says, you are a chosen people, falando que vocês são a escolhidos, royal priesthood, são realeza, a holy nation, uma nação santa, God's special é possession, um povo exclusivo de Deus, that you may declare the praises of him que vocês assim possam declarar as maravilhas de who Deus, called you out of que darkness chamou vocês das trevas, into his wonderful light. para a sua maravilhosa luz. He's saying, remember where you came O from. Pedro está falando, se lembrem de onde vocês vieram, gente. And I think some of us have gotten so complacent in our faith. E alguns de nós estamos complacentes pela nossa fé. We forgot how broken and hurting we were before Jesus. Parece que a gente se esqueceu quem nós éramos antes de Jesus. We forgot how lost and insecure we are. Parece que nós esquecemos como nós éramos inseguros e perdidos nós estávamos sem And we're Jesus. treating something so lightly E a gente começa a tratar com desprezo that was such a miracle in our life. grande milagre que aconteceu na nossa vida. That God would come down to earth to save our life. Que Jesus veio para a terra para salvar as And nossas take us vidas. out of the pit to the Tirou do palace. fundo do poço dos nossos To call pecados. us a royal E nos priesthood. chamou o povo To make sacerdócio us a santo. holy E nos nation. levou à reação To make real. us the people of Para God. nos fazer povo de Deus. And we've got to get passionate about Nós God precisamos again. estar apaixonados pelo Senhor de novo. He says, once you were not the people, but now you are my people. Porque nós não éramos seu povo e agora somos o seu povo. Stop undervaluing yourself. Então pare de desvalorizar aquilo que Deus te You deu. are valuable. Você tem valor. You are worthy. Você é digno. God has great plans for you. Porque Deus nos fez dignos e tem planos para nós. He said, once you had not received mercy, but now you receive mercy. Você antes não recebeu misericórdia, mas agora recebeis misericórdia. You have got a unique assignment. Nós temos uma única missão. God's got something big, Deus tem algo grande, but you got to remember, mas você precisa se lembrar. most people stop what they're doing because they forgot why they're doing it. Muitas pessoas param de fazer porque elas se esqueceram por que elas faziam. And I'm just trying to remind you that what God has called you to is so big. E eu preciso lembrar vocês nessa tarde que o que Deus chamou vocês é muito grande. Listen, Res Church, we're not here just to preach messages. Rest Church, nós não estamos aqui para pregar um sermão. We're here to advance the kingdom of God. Nós estamos aqui para falar sobre o reino de Deus. Listen, we're not just here to attend church. Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma agenda da igreja. We're here to raise up a generation that will follow God with all their heart, soul, mind, and strength and change their Nós nation. estamos aqui para levantar uma geração que ama o Senhor de toda a sua alma, com seu pensamento, seu coração e que vai mudar uma geração. We got to remember why we're doing what we're doing. Nós precisamos nos lembrar por que fazemos o que fazemos. We're not just here to give money. Nós não estamos aqui apenas para dar dinheiro. We're here to honor God with our best and with our first because He's honored us so much by giving His Son. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor e a nossa primazia para Deus, porque Ele nos deu o melhor. And I've just learned that when you forget the why, E eu entendo que quando nós esquecemos o porquê, you'll end up forfeiting the what God has for you. nós começamos a duvidar do que Deus quer fazer por nós. Number 2, Número 2, you got to recognize that you have limits. você precisa reconhecer So I've got a você great tem calling, limite. Eu tenho um grande chamado, but I also have to recognize and you have to recognize you have some limits. mas nós precisamos reconhecer que temos limites. Look at verse 3. Vamos lá, no versículo 3. Nehemiah says, so I sent men with word to them saying, I am doing a great work and I cannot come down. Então o Neemias respondeu, olha, eu estou fazendo um grande trabalho e eu não posso descer. Notice he didn't say, I will eventually find some time to come down. Você percebe que Neemias não falou assim, olha, eu vou procurar um tempo para ir lá falar com vocês. Não falou isso. No, he said, I know my limits, Ele falou assim, olha, eu sei quais são os meus limites. and my limits are I'm not doing that. E o meu limite é, eu não vou fazer isso que vocês querem. Some of you need to learn this special magical this word that will change your life. Vocês precisam aprender uma palavra mágica que pode mudar a vida de vocês. And the word is no. E a palavra é não. You and I have got to learn how to say no Nós precisamos aprender como dizer não, because there are so many things that are pulling your life in so many different directions. porque tem tanta coisa nos puxando para diferentes direções. And because you have a great E calling, porque você tem uma grande chamada, here's what you think about your life. é isso que você pensa sobre a sua vida. I can do anything. Eu consigo fazer tudo. But what I've realized in life Mas o que eu percebi na vida, is I can be anointed for one thing eu posso ser ungido para uma coisa
And because I'm anointed for that one thing, E porque eu sou ungido para uma coisa, doesn't mean that that grace for the one thing will carry over into everything. não significa que a graça especial que eu tenho para aquela única coisa seja acarretada para aquelas outras coisas. Let me say it this way. God eu has dizer given you a assim. grace for everything Deus te deu graça para tudo God has called you to do in your life. que Deus te chamou para fazer. But if you feel drained and exhausted and worried all the time, Mas se você está sempre em constante cansaço e exausto, you are probably doing some things outside of the call of God of your life. provavelmente você está gastando tempo e energia daquilo que não foi Deus que te chamou para So fazer. you've got to learn how to say no to some Então things. você precisa aprender a dizer não para algumas coisas. This is called self-awareness. E isso se chama autoconscientização. Here's what self-awareness is. E o que a autoconscientização produz? Self-awareness is the ability to see yourself clearly and objectively. A autoconsciência, ela faz com que nós tenhamos uma habilidade de nos lermos com clareza. And this is tough for us in the faith community. Say that again? This is tough for us in the faith E isso community é muito difícil para a nossa comunidade de fé. because we think I can do everything. Porque nós pensamos, eu posso fazer tudo. No, Não. God can do anything. Deus pode fazer tudo, You have limitations. mas você tem limite. And you have a lot of limits, and I have a lot of limits. Você tem muito limite e eu também tenho muitos limites. And I don't know about you, but I grew up in a generation where my parents told me I could do anything. Eu não sei você, mas eu cresci numa geração que os meus pais falavam que eu podia fazer tudo. They told me I could be the president of the United Eu States. podia ser quem eu quisesse, o presidente dos Estados Unidos. I could be an astronaut. Eu podia ser um astronauta. They would say, T, you can do anything you want. Eles falavam, Ti, você pode ser quem você quiser. You can be anything you Você want. pode fazer o que você quiser. So I decided I wanted to be a professional American football player. Então eu decidi que eu seria um profissional de futebol americano. And I got to college. E aí eu fui para a universidade. And I found out I was 5'10", E aí eu percebi que eu tinha menos de 1,80 m. 170 pounds. E aí talvez 75 quilos. Professional football players Futebol americano, sério. are 6'2". O futebol americano tem 250 mais de 2 metros, mais de 100 quilos. They are fast. Eles são rápidos, They are athletic. eles são atléticos, They are athletically, physically gifted. eles têm um dom até mesmo físico diferenciado. And that's when I discover E aí quando eu descobri Mama lied to me. que a minha mãe mentiu para mim, I have limits. porque eu tenho limitações, You have limits. vocês têm limitações. And the problem for so many of us E o problema para muitos de nós is we're saying yes to these things é que estamos dizendo sim para essas coisas because we think I have such a great calling porque nós nos usamos a ideia de que eu tenho um grande chamado and I can do everything, e eu posso fazer tudo, but you can't. mas você não pode. Paul says it like this in Philippians chapter 3 verse 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, é isso que Paulo fala. Brothers and sisters, Irmãos, I do not consider myself yet to take hold of it, but one thing I do. não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu sei. He doesn't say 75 things I do, Ele não falou assim, olha, 75 coisas que eu faço. one thing. Apenas uma coisa que eu faço. Forgetting what is behind Eu esqueço-me das coisas que estão and para straining trás towards what is e eu ahead. estou focado naquilo que está na minha frente. I press on. Eu vou continuar avançando. And we need some Nehemiahs that when distractions come E nós precisamos de Neemias que quando as distrações vierem and they're inviting us to, oh no, e nos convidando para nos desviar, we say, oh no, I'm not going. e nós precisamos ser firmes e dizer, não, nós não Because I'm vamos. saying focus on what God has for my Porque life. eu estou focado naquilo que Deus tem para a minha vida. Because our attention, Porque a nossa atenção it's a limited resource. é um recurso limitante. Listen, you don't need more time, Você não precisa de mais tempo, you need more intentionality. você precisa de mais intencionalidade. Your attention is limited. Porque a sua atenção é muito limitada. The studies have shown that when you try to multitask, do too many things at one time, Estudos mostram que quando você é multitask, você está sempre multitarefa, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, you are ineffective at all of them. você não vai ser efetivo em nada. That's why Paul says one thing. Por isso que Paulo falou uma coisa. And you and I, we've got to realize we have limits, E nós precisamos compreender que nós temos limitações, but God also has a great calling. mas que Deus ainda continua tendo um grande chamado para nós. Then number 3, E número 3 agora. you have to resolve that you have to keep building.
You need to? resolve that you have to keep building. Is that not what it says up there? Oh, resolve, yeah. Yeah. You need to resolve what you keep building. Yeah. You're gonna say it in Decida. Portuguese. I read it. Decida, repete comigo, decida construir, decida continuar construindo. Sorry. You do you. I'm just here. I'm just here for entertainment. Sorry. It's perfect, right? We're doing good. I'm gonna decida continuar construidad. Is that what we just said? Decida. Okay, perfect. Verse 3 and 4. Versículo 3 e 4. So I sent men with word to them, saying, I'm doing a great work and I cannot come down. Então ele respondeu, eu estou fazendo um bom trabalho e eu não posso descer agora. Why should the work stop while I leave and come down to you? Por que eu vou parar a obra que eu estou tendo para me encontrar com vocês? He's like, why should I stop doing what I'm doing and come hang out with you guys? Ele disse, por que eu vou parar o que eu estou fazendo para me encontrar com vocês? Like, he understood what was important. Porque ele tinha consciência do que era And realmente he resolved importante. in his life that, man, I'm going to do what's most important, not what everybody E else ele tinha uma wants. boa resolução daquilo que era importante, não que eu vou fazer o que Deus quer e não o que as pessoas querem de mim. And I've just made a resolution in my life E eu tenho essa resolução na minha vida that I'm going to keep building what God has called me to e eu build. vou continuar construindo o que Deus quer que eu It construa. says they sent word to me 4 times. E ele vai mandando trabalhadores nas suas vezes. Listen, the enemy's not just going to attack you one time. O inimigo não vai tentar atacar você uma vez. Well, I resisted the devil. He should flee. Eu já resisti o diabo, ele deveria ir embora. He does, but then he comes back and tries to O diabo make vai you resist him again. Mas o diabo ele volta toda vez que você resiste, você vai resistir novamente. Over and over and over again. Todas as vezes que o diabo tenta atacar. It says, in the same way, I gave him the same answer. E da mesma forma eu dei a mesma resposta. Why? Because you and I have got to get some grit inside of us. Porque nós precisamos ter uma certa ganância dentro de nós. Like, I have a great calling, Eu tenho um grande chamado. and I'm so focused on my E calling eu sou tão focado no meu trabalho that I'm going to remove all these other things que eu vou remover todas as outras coisas that are going to keep me from building the thing that God has called que me estão me to. impedindo de atuar naquilo que Deus me chamou. Listen, so many of us, we're going, God, I want you to do something new in my life. God, give me something new. And God's going, no. You finish what I've already called you to build, and then I'll give you something new. Muitos de nós estamos, Senhor, eu quero fazer algo grandioso na sua vida, na minha vida que Deus tem para mim. E Deus responde, olha, não, primeiro termine o que eu já comissionei você a fazer. E aí depois nós pensamos em algo novo, mas não pare. That was way more than what I said. Okay. Isso foi muito mais do que eu falei. Going back to the story, God punched me in the stomach Então eu recebi um soco no meu estômago de Deus. and said, why did you stop? É porque ele falou, por que você parou? And I said, nobody's coming to church, God. Eu falei, Deus, ninguém está mais vindo para a igreja. And he goes, I know, but I told you to build. Eu sei que ninguém está vindo, mas eu disse para você construir. So when nobody was coming to church, Então ninguém estava vindo para a igreja. didn't know if anybody would come back to church, Então ninguém estava voltando para a igreja. we started building a 1,200 seat auditorium. Então nós começamos a construir um novo auditório de 12 mil assentos. 15 million US dollars 50 milhões de dólares. with 0 people attending church. Com 0 pessoas frequentando a igreja. I said, God, you better be right. E eu falei, Deus, o Senhor precisa estar certo sobre isso. Can I tell you that God was right? Posso falar para você que Deus estava certo? I just want to encourage some people today. Eu só quero encorajar algumas pessoas hoje aqui. Sometimes obedience looks foolish, Às vezes a obediência parece algo tolo, especially in our eyes, especialmente debaixo dos nossos olhos, but it makes complete sense in God's picture. mas faz todo sentido na visão do Senhor Deus. And we've got to forget that while we're living in a physical world, E nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo físico, that there is a spiritual world that is happening. mas que existe um mundo espiritual acontecendo. And God has got things for us E Deus tem coisas para nós. if we'll be obedient E que se nós formos obedientes, and we'll keep building nós vamos continuar and construindo. not allow the distraction to get us off E focus. não permita que as distrações nos tirem do foco. Like, we've got to stay committed to the thing that God has called us to. Precisamos nos manter com compromisso naquilo que Deus nos comissionou. Here's what discipline is. E olha só o que disciplina é.
Discipline is the ability to stay committed to your assignment long after the feelings of excitement have left. Disciplina é a capacidade de permanecer comprometido com a missão, mesmo depois que a empolgação tenha passado. Right? Because you get the calling and you're excited. Porque nós recebemos o chamado e ficamos empolgados. And then you discover the calling looks like work. E aí a gente começa a perceber que esse chamado se parece muito trabalhoso. And there isn't excitement, E aí já não é tão animador. there's frustration. Aí começa a haver frustração. But like feelings are not final. Mas os sentimentos não são o nosso drive. But if you listen to them, they can be fatal to your calling. Mas se nós começarmos a ouvir os nossos sentimentos, vai começar a ser fatal para o chamado que Deus tem para nós. In Res Church, this is a discipline season. Res Church, essa é uma estação de disciplina para nós. I know I didn't feel like I used to feel, Eu sei que eu não me sinto como eu me but it sentia, doesn't matter because I have a great calling. mas não importa porque ainda temos um grande chamado. I'm saying who cares about your feelings because the calling that God has for your life is so great and so significant and so important. You can't listen to your heart, you got to listen to your O God. que eu estou falando para você é que você não pode ter nenhuma dúvida do chamado que Deus tem para você, mesmo que você não tenha os sentimentos que você tinha, porque o chamado é muito maior do que os sentimentos que você tenha quando você ouviu a primeira And I vez. know you got a lot of distractions, but we have got to get focused on what God has called us to do and keep building. E eu sei que nós temos muitas distrações, mas precisamos manter o foco naquilo que o Senhor nos comissionou para construir, continuar construindo. And Nehemiah keeps building, and check out what happens, verse 15. Neemias então continuava reconstruindo e olha só o que aconteceu no próximo história. It says, so the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. E o muro ficou pronto no dia 25 de Elul em 52 dias. History tells us that they had been trying to rebuild the walls for 72 years. A história nos conta que a construção dos muros levaram 70 anos. 72 years of starting and stopping. Foram 72 anos de construção de muros, parando, depois construindo, parando. And what they had not been able to accomplish in 72 years, E o que eles não foram capazes de completar em 72 anos, Nehemiah accomplishes in 52 o days. Neemias conquistou em 52 dias. You know why? Você 'Cause sabe por quê? I have this crazy belief Eu só louvo e creio that for 72 years, que por 72 anos, people had gotten a call, as pessoas que tinham chamado, they had started that call, eles começavam um chamado, then the distractions came. mas as distrações vieram, Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, they all showed up e aí eles sempre, na medida que vieram, eles vinham, mas começavam a parar, and got people e distracted, começavam a ficar distraídos, got people off focus, e aí saíam do foco, and they missed out on their calling. e começaram a se desviar do chamado. But Nehemiah goes, no, I'm not going to get distracted by your invitations. Mas Neemias estava focado em não ser distraído com outros convites, I am doing a great work, e eu estou fazendo um trabalho and I grande, cannot come down. e eu não posso descer. And let me tell you, I don't know what your wall is, but your wall will be complete. Eu não sei qual é o muro que você tem que construir, mas eu Whatever sei the que assignment ela pode is in ser your construída. life, Eu não sei qual é a tarefa que você tem na sua God will vida, make it happen. mas Deus pode fazê-la completar. Whatever that dream is that God has put in your heart, Qualquer que seja o sonho que você tem no seu coração, it will come to pass. Deus vai passar. Those kids will love the Lord. Os seus filhos vão amar o You will Senhor. find that spouse. Você vai encontrar aquele You will walk in cônjuge. your destiny. Você vai andar no seu destino. You will walk in the favor of God. Você vai andar no favor de Deus. You will Você vai. if you don't stop now. Se você não parar agora, You keep building. você continua You construindo. stay focused. Você continua focado. You keep doing what God has called you to do. Você continua a fazer o que Deus te And chamou. watch how God will make it happen E in your life. observa o que Deus vai começar a fazer na sua vida. See, the difference between Nehemiah and everybody else A diferença entre Neemias e outras pessoas is he just made it a determination é que ele havia dentro dele uma determinação that I'm going to combine que eu vou combinar God's supernatural o goals, poder sobrenatural de Deus, His grace with my grit. a sua graça com a minha gana, com a minha obsessão. Like, I'm just going to believe that God's going to work through me. Eu simplesmente vou acreditar que Deus vai trabalhar através de mim. So a lot of you guys are praying, God, build a wall, do a miracle. E muitos de vocês estão orando, Senhor, constrói os muros, faz um milagre. And God is saying to you today, roll up your sleeves and get dirty. E o Senhor está dizendo para você, começa a se tornar, Brick by começa a brick by levantar as brick. suas mangas e começa a pegar tijolo por tijolo. Then others of you Então outros aqui
You've been putting brick by brick by brick, and you're like, God, where is my wall? I've been working the miracle. Você já tem colocado as mãos nos tijolos e construído, And let trabalhado. me just encourage you, you are not doing this alone. E parece que o milagre não acontece, mas eu quero te encorajar. Você não está sozinho nisso. God is with you. Deus está com você. His grace is with you. A graça do Senhor está sobre And He's você. going to give you every bit of strength, E Ele vai te dar força. every bit of skill, Ele vai te dar habilidade. and every bit of E encouragement também encorajamento. that you need to complete your assignment. Que você precisa para completar a tarefa que Ele te deu. And one day we're going to celebrate E um dia nós vamos celebrar the fact that your wall was built que o seu muro foi construído by your grit and resolve por causa da sua força, and God's grace. mas pela graça de Deus. Church, you are a Nehemiah. Nós somos Neemias, vocês são Niemeia. Res Church, you've got a wall to build. Race Church, nós temos um muro para reconstruir. And let's resolve to keep building what God has called us to build. E vamos decidir em continuar construindo aquilo que Deus nos comissionou para And construir. not allow distraction to take us off Não vamos focus. permitir que as distrações nos tirem do foco. This is our moment to get back on Esse é o track. momento para que a gente volte ao trabalho. And then number 4, E a número 4 agora. you've got to remember the best is yet to come. Nós precisamos crer que o melhor está por vir. Growing up, my mom was an incredible cook. My mom. Quando eu cresci, minha infância, minha mãe era uma excelente cozinheira. Her food was almost as good as what the Brazilian people cook every single day. A minha mãe, ela cozinhava uma comida quase tão gostosa como a culinária brasileira que vocês cozinham. But growing up, my mom would have a multi-course meal. It's how she cooked. Mas a minha mãe, ela tinha um estilo de ter uma variação de refeições. And she would have all the family sit around the table. Então ela tinha muitas famílias, né, na sua mesa, à sua mesa. And we would have a pre-appetizer, E aí a gente tinha um petisco antes, then appetizers, algumas entradas, then salad, aí depois tinha salada, then soups, daí tinha os caldos, and then the entree would come. e aí vem o prato principal. And it would be amazing. E era maravilhoso. We would eat so much food. Nós comíamos tanto. You would just sit back in your chair and you would just try to breathe because you ate too much. Você só sentava naquele sofá e só tentava respirar de tanto você ter comido. And the entire time, my mom would never sit down. She would just be bringing food out and taking food away. A minha mãe, ela nunca se sentava à mesa, ela estava sempre servindo e trazendo comida para a mesa. And at the end of the meal, she would begin to clear all the plates from in front of us. E aí no final das refeições ela sempre fazia, né, começava a lavar a louça. And you'd just be sitting there just thinking, man, it can't get any better than this. E aí você sentado olhando a minha mãe fazendo tudo, você fala, caramba, não tem como melhorar. And every once in a while, my mom would walk by as she was clearing plates. E aí quando ela estava lavando a louça, a minha mãe chegava perto, And she would tap me on the shoulder. ela tocava no meu ombro, And she would say, hey, T, ela falava assim, hey, T, keep your fork. mantenha o seu garfo. And when my mama said, keep your fork, Ela falava assim, ó, quando a minha mãe falava assim, olha, guarda o seu garfo, what she was saying to us o que ela estava querendo dizer pra gente, is she was saying, as good as this has been, ela fala assim, olha, por melhor que isso está sendo, as satisfying as this meal has been so far, mesmo que isso seja tão satisfatório para vocês essa there refeição, is something sweeter. tem algo mais doce. There is something more Tem satisfying. ainda algo melhor. There is something more fulfilling Tem ainda algo mais pleno that is on the way. que está vindo no caminho. In Res Church, I'm just here to let some people know, E Rest Church, eu estou querendo que vocês saibam hoje, keep your fork. mantenha e guarde o seu garfo. Because what God has in your Porque future o que Deus tem para o futuro is so much sweeter, é muito mais doce, so much greater, é muito melhor, so much more é satisfying, muito mais so satisfatório, much more fulfilling é muito mais pleno than anything you've experienced up to this do que point. tudo que você já experimentou até hoje. Why? Because the best is still yet to Sabe come. por quê? Porque o melhor de Deus sempre está por vir. Because you're not just building a wall, Porque nós não estamos apenas construindo um muro, you're building the church of nós Jesus estamos Christ. construindo a igreja de Jesus Cristo. And we have to remember E nós precisamos nos lembrar that God will build his church. que o Senhor vai And construir the a sua gates of igreja. hell will not prevail against E os it. portões do inferno não vão prevalecer contra a sua So igreja. climb back up, Então vamos nos levantar novamente. pick up your trowel, Vamos pegar os nossos pick up instrumentos. some bricks, Vamos pegar os nossos tijolos. and let's start building what God has called us to E build. vamos construir o que Deus nos comissionou para construir. Because the best is still yet to come. Porque o melhor de Deus ainda está
por vir. Listen, you aren't waiting for a move of God. Ou só você está esperando pelo mover de Deus. I'm here to tell you that you are the move of Eu estou God. aqui para te dizer que você é o And mover it's de time for a Deus. generation to rise up Nós não podemos esperar uma outra and geração se realize the levantar, calling that is on their nos life lembrar do avivamento and que walk in temos that e calling começamos and a andar experience that calling e começar a and mover, experience the fullness of everything experimentar that God a has for plenitude que them. Deus tem para eles. Res Church, are you ready? Vocês estão preparados? Are you ready for everything that God has for Vocês you? estão preparados para aquilo que Deus tem para vocês? Realize you have a great calling, Então entendo que vocês carregam um grande chamado, but you have some limits. mas vocês têm limitações. Make a resolution in your heart right here and right now Agora mesmo, faça uma resolução no seu coração that I'm going to keep building. que você vai continuar construindo, And as you build, e à medida que você constrói, God promises as promessas de Deus the best is still yet to come. vai serem lembrados que o melhor dele está por vir ainda. Let's pray. Vamos orar, vamos orar. God, we just come before you. Senhor, nós nos achegamos a Ti And I'm so grateful e eu sou grato, that our best days are not behind us. porque os nossos melhores dias não estão They atrás are de ahead of nós, us. estão na nossa frente. God, I pray for every man, for every woman, for every student that is in this room. Senhor, eu oro por jovens, homens e mulheres que estão aqui. God, that you would remind them of the great calling that they Senhor, have. que o Senhor os lembre do chamado que eles That têm. you would help them remember the things that you have spoken to them. Senhor, lembra-os, Senhor, daquilo que o Senhor já falou com eles. God, and they wouldn't just treat it as mundane, Senhor, que eles não tratem isso como algo ordinário, but they would treat that calling as precious. mas como algo valoroso e That it would be precioso. valuable and highly esteemed. Que eles consigam ver isso como alta medida do padrão. And they would decide that they can't do everything, Eles podem entender que eles não podem fazer tudo, but they have to do that thing. mas que eles precisam fazer aquela coisa que o Senhor chamou. And that today they would resolve in their heart E que hoje haja uma resolução em seu coração, that brick by brick by brick, que tijolo por tijolo por tijolo, that they're going to keep building. que eles vão começar a construir. And God, I thank you that by faith, E eu oro e eu agradeço, porque pela fé, we trust that you're still doing a great work in us. nós confiamos que o Senhor ainda mantém um And as grande good as trabalho em it's nós. been up to this E point, mesmo que tenha sido tão bom até hoje, that you have even greater things in store. ainda existem grandes coisas a serem feitas. God, I pray right now that you put your hand of blessing and protection over every single person in this room. Senhor, eu oro agora para que a tua mão venha sobre cada pessoa que está aqui nesse auditório That agora. as they pick up their trowel and they pick up their sword, À medida que eles pegarem suas pás e peguem suas to suas build ferramentas, and fight for that calling that you have for que them. eles comecem a lutar por esse chamado que That o your Senhor, hand of blessing would be upon them. e que a tua bênção your esteja hand sobre of eles, protection would a be tua mão upon de them. proteção esteja sobre eles, God, that they would be the head and not the tail. que eles sejam cabeça e não cauda, That they Senhor, would be above and not beneath. que eles estejam sobre e não atrás, And that they would prosper in every aspect of their e life. que eles venham prosperar em cada aspecto da vida deles. God, bless them here today. Senhor, os abençoe agora em nome de Jesus. God, bless this church in immeasurably more ways Senhor, abençoa essa igreja em maneiras than imensuráveis, they can ask, think, or imagine. que eles possam pedir coisas que eles nem imaginam, According to your power that is working within them. mas de acordo com o seu poder que trabalha neles. That God, you would get all the glory and all the honor and all the praise. Mas que, Senhor, o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. It's in Jesus' name that I pray. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.